Olá, tudo bem? Que o Senhor seja contigo e com toda a sua família, que você possa ter aí o entendimento e o discernimento de tudo que eu venho trazer aqui hoje. Tudo que estou trazendo é para reflexão e meditação sobre as escolhas e atitudes que nós temos em nossas vidas. E tudo que quero trazer aqui, que trago para vocês, é para um bem comum, ou seja, para a prosperidade da sua vida, da sua família e para o seu bem-estar, para que você possa ter discernimento, entendimento e inteligência para fazer as suas escolhas e possa sempre acreditar que é possível, sim, mudar, fazer escolhas diferentes e vencer qualquer tipo de obstáculo ou adversidade que você tiver na sua vida. Lembre-se sempre, capítulo 82 de Salmos diz: eu disse, vós sois deuses. Então nós temos aí o poder e a autonomia de nós seguirmos a nossa trajetória e o nosso caminho da forma como nós estamos, ou escolhermos mudar o roteiro da nossa história e o caminho pelo qual nós estamos trilhando. A escolha é sua, você tem a capacidade e o poder de mudar isso. Tudo depende de você. E lembre-se sempre do capítulo 1 de Salmos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. O que isso quer dizer? Seja você firme e constante na sua própria fé, nas suas próprias escolhas. Não se permita ser influenciado por pessoas que estão à sua volta ou por pessoas que não têm congruência com os seus objetivos. Rodeie-se de pessoas que têm os mesmos desejos, os mesmos objetivos, a mesma visão que você tem e estejam alinhados na fé, na frequência, na energia que você emana através de você, que com certeza você vai conseguir chegar onde você quer muito mais rápido e será feliz no seu caminho, tá? Salmo 1 garante isso. Dito isto, vamos aqui para o nosso próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão, com o grande Flávio Augusto, um homem que deixou aí a sua história e continua ainda fazendo história. Então vamos lá, aqui no próximo capítulo continua dizendo: tomamos decisões desde o primeiro minuto do dia, decisões das triviais até aquelas que mudam um destino. Ao tocar o despertador, decidimos se levantamos ou se desfrutamos de mais 10 preciosos minutos de sono na cama quentinha. Ao levantarmos, decidimos se comeremos um omelete ou um pão com manteiga, se tomaremos café ou um suco de laranja, ou simplesmente se tomaremos ou não café da manhã, já que aqueles 10 minutos a mais na cama podem ter nos custado sair sem comer. São dezenas, centenas ou até milhares de decisões que tomamos todo santo dia. Muitas delas são decisões operacionais e partem de uma espécie de piloto automático, conduzidas por nosso cérebro de uma maneira quase involuntária, já que, de alguma forma, ele percebeu que se tratavam de decisões corriqueiras e sem grande impacto em nossas vidas. Vou fazer uma pausa aqui para nós refletirmos sobre alguns pontos aqui. Primeiro, as decisões que nós tomamos no dia a dia, ou seja, todos os dias nós fazemos decisões, né? E decisões das triviais até aquelas que mudam um destino. Falando aqui de decisões todos os dias, são dezenas e milhares de decisões todos os dias, o que eu quero ressaltar? Que cada minuto em nossa vida é contado, ou seja, ele é de grande importância no seu caminho. Todas as decisões que você toma a cada minuto que você vive, isso daqui a longo, médio, longo prazo pode fazer uma grande diferença na sua vida e mudar o rumo da sua história e o alvo no qual você marcou que você quer atingir.
Então, esteja atento às suas escolhas. E isso daqui eu prometi que eu vou trazer sempre parte das Escrituras e base no que ele fala. E por que eu quero fazer isso? Porque por mais que o homem se recuse, se negue a dizer de que o que ele faz ou o que ele fala não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque nós mesmos não somos de nós mesmos. As Escrituras e a palavra de Deus diz que ele criou tudo, desde o princípio do mundo. Ele fez tudo para ele e para nós, ou seja, lá em Atos diz que nele vivemos e nele nos movemos. E as Escrituras também, ela relata que nós somos o templo do Espírito Santo e a casa do Deus vivente. Ocorre que, se você permite, ele vem, faz morada em você e através dele você segue, você vive a sua vida através do seu favor. Ou seja, ele está sempre contigo, te abençoando, te protegendo e conduzindo a sua vida de uma maneira fácil, leve e mais tranquila. Uma vez que você o recusa, você torna-se uma casa vazia, um templo vazio. Você é simplesmente uma alma vivente, você é um corpo que vive, porém sem um condutor capaz de te levar e te conduzir para os mais lindos e belos caminhos que você imaginou que poderia viver. Dito isso, aqui sobre todos os nossos dias, no capítulo 90 de Salmos, versículo 12, a palavra de Deus diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então aqui, por mais que ele não saiba, ou se ele saiba, se ele sabe e não quer dizer, eu percebo que realmente ele não sabe isso daqui, tá? Senão ele teria dito ou mencionado alguma coisa enfatizando essa parte. Mas se ele sabe disso daqui e não quis dizer, isso daí é uma particularidade dele. No entanto, se você tem a percepção e a sabedoria de que cada minuto, cada momento que você tem na sua vida, cada decisão, escolha que você faz, vai contar os dias da sua vida e vai fazer com que você tenha bons resultados ou maus resultados, com certeza a partir desse momento você vai tomar as suas decisões com mais inteligência, com mais prudência e vai analisar de maneira mais minuciosa cada decisão que você vai tomar. E então você vai ter um caminho a trilhar através das escolhas que você faz. Agora, no que diz aqui, são decisões operacionais e partem de uma espécie de piloto automática conduzidas pelo nosso cérebro, de uma maneira quase que involuntária. Esse piloto automático aqui, nós podemos chamar ele de mente. O que seria a mente? Tudo aquilo que você grava através dos seus hábitos, que você aprende e de crenças que você valida como verdade na sua vida. A partir desse momento você abriu mão do controle da sua vida e passou o controle da sua vida para o piloto automático, que é a sua mente, que gravou todos estes hábitos e essas verdades que você validou através da sua crença. Então a sua mente começa a comandar, dominar o seu corpo como verdade. Por exemplo, uma das verdades que não tem como invalidar. Quando você aprende a andar, você sabe que andar é automático, porque você aprendeu e não tem como ser diferente de andar. Você não vai andar com os joelhos, você vai andar com os pés. Quando você, por exemplo, sente vontade de ir ao banheiro, a sua bexiga enche, o seu organismo ele começa a ficar te incomodando, você tem que ir a algum lugar para você urinar, fazer as suas necessidades aí. Então isso é um automático do seu corpo, não tem como você escolher se você faz xixi, se você defeca ou não. Seu corpo de alguma forma vai jogar isso para fora. Então isso é uma verdade que não depende de uma validação da sua crença, isso vai acontecer. Então isso não tem como mudar. Agora, por exemplo, eu levanto de manhã cedo, decido levantar 5:30 da manhã ou 4:30 da manhã, ou decido levantar mais tarde. Isso, se você cria o hábito de levantar certo horário, a sua mente
ela começa a entrar em um sistema de piloto automático. Isso vai te direcionando e te despertando sempre naquele horário, porque ela entende que aquilo dali é bom para você e que é aquilo que você quer. Então você já não precisa mais de despertador e você não precisa mais usar o seu esforço, a sua força, do seu espírito, do seu querer. A sua mente já validou aquilo como verdade, então você segue naquele caminho e você deixa de fazer força para aquilo, já foi validado como verdade, ok? Então vamos continuar. No entanto, há momentos em nossa caminhada, e não são muitos, em que as decisões a serem tomadas podem mudar o rumo de nossa história de maneira definitiva. Isso daqui realmente é verdade. E eu vou ler para você aqui agora, tá? Outra parte das escrituras que fala exatamente isso daqui, ó. Momentos de decisões que podem mudar de maneira definitiva o rumo da sua história. Capítulo 4, versículo 8 de Gênesis, dando continuidade, ó, a história anterior. Lembra-se que Deus falou para Caim, né? Se ele escolhesse o bem, haveria aceitação, mas se o mal, o desejo estaria na porta dele e sobre ele dominaria. Mas aqui, ó, uma decisão do ponto de inflexão. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Um ponto de inflexão. Ele não aceitou ser humilhado ou ter o seu sentimento abalado por o irmão dele ter sido aceito, ter oferecido uma oferta e ter sido aceita e a dele não. Ou seja, ele não teve a humildade. Ele personificou, ele introduziu sobre ele uma decisão de não aceitar, que a oferta dele não fosse aceita. Então ele falou, eu mato meu irmão e a partir de hoje Deus vai ser obrigado a aceitar a minha oferta, porque meu irmão já não existe mais. Eu quero ver o que Deus vai fazer com isso. Estou usando força de expressão, tá? Isso não está exatamente escrito, mas foi a decisão que ele tomou, de matar o irmão dele por inveja. Ele poderia ter tomado uma decisão diferente? Poderia ter feito o quê? Controlado a raiva dele, controlado aquela ira dentro dele, ou aquela inveja, aquela força má e maligna que estava dentro dele, convertido aquilo dali em uma energia diferente, falado, eu vou trabalhar com essa energia agora até eu fazer algo que Deus aceite a minha oferta. Eu preciso descobrir o segredo. O que está no meu irmão que Deus aceita, que em mim ele não aceitou? O que exatamente Deus quer de mim? Poderia ter feito esse tipo de escolha, mas não. Ele preferiu o caminho mais fácil. Ele não quis lutar contra ele, contra a personalidade dele, que é o que eu disse no capítulo anterior. Você pode mudar o personagem da sua história, você pode mudar quem é você. Jesus fala isso no Novo Testamento lá para Nicodemos, um chefe, um príncipe de Israel, um mestre em Israel, que conhecia, tinha grande conhecimento, um doutor da lei, e ele não sabia o que fazer para herdar ou para entrar no reino dos céus. Então ele foi perguntar para Jesus. Jesus falou para ele, necessário te é nascer de novo. Ele, confuso, não sabendo o que responder, disse, porventura pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ora, Jesus falou para ele, tu é mestre em Israel, eu te falo de coisas terrenas e você não entende, imagina se eu falar das celestiais, né? Então ele falou, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então você tem a oportunidade de deixar de ser essa pessoa que você é hoje e passar a ser a pessoa que você almeja ser, ou que você quer ser, ou alguém que você admira, que você fala, eu gostaria de ser como aquela pessoa, tá? Você pode ser como aquela pessoa, é só você deixar, converter-se, trocar o personagem que você vive hoje e passar a viver o personagem que você quer. E a maioria, muitas das pessoas não conseguem fazer essa mudança por conta do orgulho, do ego e da vaidade. Isso as impede de se transformar e alcançar aquilo que tanto almeja ou quer, por conta do orgulho, da vaidade e da inveja. Quando você se aniquila a si mesmo, ou seja, não quero ser mais essa pessoa, vou passar a ser outro, então você consegue trabalhar isso em você. Não é fácil, mas também não é difícil. Tudo vai depender do seu comprometimento e daquilo que você acredita que é capaz de fazer. Dito isto, vou continuar aqui, ó.
Aí ele diz aqui, ó, porém representar subirmos de patamar, escalarmos degraus de cima, avançarmos algumas casas no jogo da vida, matarmos a nave mãe e passarmos de fase. Olha aqui que ele fala, matarmos a nave mãe. Considere-se você uma nave. Então, ou seja, essa nave que é o seu corpo está te conduzindo. Você quer passar de fase? Mata essa nave mãe aqui, passa de fase e troca o personagem. Muda de patamar, passa para um degrau diferente, passa a viver uma nova história, começa a reescrever a sua história. Aí é que ele diz, ó, ou mergulharmos, aí você tem outra decisão, ó, ou você faz isso, ou você simplesmente, ó, tomarmos uma decisão que nos custará mergulharmos na estagnação, na melancolia e numa vida cheia de arrependimento. Aí no arrependimento eu vou voltar aqui para Gênesis, que diz aqui, ó. Aí o Caim, ele fala aqui, ele responde aqui, Deus pega e dá uma sentença para ele, devido a ele ter feito aquilo, ele diz aqui, ó, no versículo 12, no capítulo 4, ó. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás. Por quê? Porque ele matou o irmão dele. Deus primeiro fala aqui para ele, ó. Aí disse Deus, o que fizeste? A voz do seu irmão, no versículo 10, a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Ou seja, Deus deu para ele uma sentença pelo grande pecado que ele cometeu. Ainda assim haveria ou não para ele arrependimento? Pelo que as escrituras diz, haveria sim arrependimento, mas depois que ele pagasse essa pena aqui. Mas vamos ver o que ele fala dele mesmo. Aí ele diz aqui, ó, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Aí ele mesmo diz, ó, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Porém, Caim aqui, no mesmo momento, ele diz o quê? Ele afirma, ele assina embaixo da sentença. Ele poderia mudar isso daqui? As escrituras diz que tudo é possível ao que crer. Se você crer que é possível, tudo é possível ao que crer. Não existe impossibilidade quando a sua fé é maior do que aquilo que você acredita. Então, haveria sim possibilidade, mas tudo depende da sua fé. Continuando aqui, ó. No gráfico ao lado fica fácil observar o que é um ponto de inflexão. Vou dispensar o aprofundamento nas equações que geram um ponto de inflexão, limitando-me apenas a me apropriar deste conceito para descrever momentos de nossas vidas em que nossas decisões vão determinar para que direção seguiremos e que bônus ou ônus assumiremos. Veja que eu acabei de ler agora aqui, ó. Através das suas decisões você vai ter aí os bônus ou ônus das suas decisões. Em outras palavras, tomamos milhares de decisões diariamente. Porém, algumas delas não são decisões corriqueiras, ou seja, aquelas do piloto automático. São decisões fundamentais, ou seja, decisões que você precisa analisar minuciosamente para que você siga o seu caminho. Caso contrário, você terá que pagar um alto preço, ou pequeno, médio preço, sei lá, dependendo da sua decisão e do tamanho da decisão que você tenha que tomar para você reverter o caso. Decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossas vidas. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. É um conceito da matemática, mas que nos serve para ilustrar perfeitamente os momentos em que nossa vida pode tomar direções opostas, a depender de nossas escolhas. Dito isso, eu digo a todos vocês, leiam Deuteronômio capítulo 28 e o capítulo 30. Também leia Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que Deus diz, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega,
o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da vida e da morte e do inferno. Certo? E também leia lá em Isaías capítulo 41, versículo 4, que ele diz: eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Então, por mais que você se negue, não, a nossa vida não tem nada a ver, Deus não tem o controle das nossas vidas, tem o controle de tudo, porque pelas leis de Deus implantadas no universo, Ele governa todos os reinos da terra e governa todos os seres humanos e toda a terra e o universo pela sua própria lei que Ele estabeleceu, tá bom? Então, dito isso, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe as vossas vidas e que você possa refletir bastante sobre isso. Até o próximo capítulo.